Fica à vontade, Tena. Estou aqui à disposição. Beleza, deixa eu ver se começou aqui a gravação. Tá. Olá, boa noite a todos. Obrigado por estar nesse segundo dia aí no nosso evento da Semana de Sustentabilidade aqui do Unifavip, né? Com que nós completamos esse ano 20 anos. Tá massa esse efeito aí do falando e repetindo na tela. Massa, Johnny. Hoje a gente está aqui com o Johnny, nada mais, nada menos que o gerente de inovação do Armazém da Criatividade, imerso no universo de negócios inovadores e ambientes digitais há mais de 6 anos. Administrador, especialista em gestão de negócio, gestão criativa e mestre em design. E também empreende com o Cota Aqui, né? Cote Startup que aqui. facilita, Cote Aqui, na verdade, né? Startup Uhum. que facilita compras na construção civil. A galera já tá batendo palma aí. Muito massa mesmo. Parabéns, Johnny. Seja bem-vindo. E aí, gente, dúvidas? Pode botar no chat, na interação quando o Johnny chamar. E qualquer dúvida sobre o certificado, sobre o evento, fala comigo aqui no chat para não atrapalhar a Johnny aí. Grande abraço, Johnny. Tá contigo. Obrigado, Tena. Valeu mesmo. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui numa temática que eu particularmente sou apaixonado. A gente vai trazer um pouquinho aqui hoje sobre essa visão da criação de cenários de futuro, né? A gente vai fazer um paralelo com metodologias de design que a gente usa no dia a dia. E eu queria entender aqui, antes da gente começar, até para direcionar melhor essa conversa, quais são as turmas, né, os cursos que estão presentes na Semana de Sustentabilidade? Tá todo mundo ou tá sendo direcionado para um curso só? Como que tá? Tá livre. Público Tá livre. geral, Johnny, e alunos de todos os cursos da IES estão aí. Massa. Perfeito, perfeito. Eu perguntei isso, né, porque quando a gente está trabalhando com metodologia de design, e até quando a gente está fazendo um trabalho com a construção de cenários, quanto mais transversal, né, quanto mais multidisciplinar, melhor. É exatamente esse ponto que a gente vai conversar aqui. Né? Como o Tena falou, eu sou Johnny, né? Estou como gerente da Armazém da Criatividade, né? A gente vem fazendo um trabalho muito forte aqui e eu vou mostrar um pouquinho como que a gente está fazendo esse trabalho que tem muita coisa relacionada a essa questão de prospecção de cenários para futuros sustentáveis, tá certo? Então, eu já vou começar aqui com uma provocação, né? Cenários de futuro sustentáveis. Massa. Johnny, por que a gente vai olhar para o futuro? Por que a gente está olhando para o futuro? A gente está olhando para o futuro porque o futuro já aconteceu. A diferença é que ele está bagunçado. A gente está vivendo, a gente vive organizando o futuro. Porque cada segundo que passa já é passado e cada segundo que vem já é futuro. Então a gente está vivendo nesse cenário de organização de mundo. E quando a gente passa para prospecção de cenários futuros, quando a gente prospecta, a gente vai lá na frente, entende e volta. Vai lá na frente, entende e volta. É como se a gente tivesse naquele momento, tipo, eu vou prospectar o cenário de o que é que eu vou jantar mais tarde. Então você já vai lá na frente na hora do jantar, prospecta mais ou menos o que é que você imagina estar com vontade de comer, para poder você já ir se programando para fazer aquele pedidozinho no iFood, ou se você gostar de cozinhar, já ir preparando a sua comida. E quando a gente estava fazendo essa ideia de prospecção, a gente faz um paralelo diretamente com o design. E dentro do design existe essa abordagem do Double Diamond, essa metodologia que a gente traz para cá. Deixa eu dar até uma expandida aqui, que é exatamente isso. Que é o dilema que a gente tem, né? Então vamos fazer esse exemplozinho aqui do jantar. Né? Eu estou falando isso, já são 5h37, a fomezinha já começa a bater, então a primeira coisa que vem na minha cabeça é o que é que a gente vai comer mais tarde. E quando a gente vem por aqui, então a gente está com esse dilema, o que é que eu vou comer mais tarde? Então a gente vai e utiliza essa metodologia do design para poder entender, né, a partir do momento, poxa, quais são as minhas possibilidades de vontade de comer no plena quarta-feira? Então eu vou entender. Quando eu entendo, eu vou divergindo as possibilidades que eu vou pensando sobre isso. Até chegar a um ponto que eu coloquei aqui todas as possibilidades. Então, as possibilidades são sushi, pizza e hambúrguer. Eita, mas aí eu lembrei, eita, pô, tô de dieta, então tem que ser batata doce, frango e ovo. Então eu já vou, pum, vi aqui onde é que tá todas as minhas possibilidades, observei o cenário que eu estou, ou seja, estou de dieta, para poder eu convergir e conseguir chegar no meu ponto de definição de problema, que seria, no caso, o que é que eu vou comer. O problema é que eu não tenho essa comida pronta.
E a partir desse momento que eu não tenho essa comida pronta, eu vou dizer, agora eu vou precisar desenvolver. Então, quais são as possibilidades de eu desenvolver o meu jantar? Eu vejo quais são as matérias-primas que eu tenho na minha casa e descubro que eu não tenho nada porque eu acabei de mudar e estou morando sozinho. Aí eu vou ter que fazer aquele bom e velho pedido no iFood. Então, eu já tenho aqui toda essa trajetória do desenvolvimento da possível solução para o meu dilema que eu comecei aqui, para aí a gente voltar para realmente pedir da hora do jantar ali e a gente comer. Então, aqui é um resumo bem simples de como é que a gente usa essa metodologia chamada duplo diamante, né? O Double Diamond, que ela pode ser utilizada em vários aspectos. Tá, Johnny, mas diz o que, é que tem a ver com... A gente foi até agora, a gente foi em algumas horas à frente, certo? Só que futuro, como eu disse, a gente já está vivendo o futuro, rapidamente. Só que quando a gente vai prospectar cenários de sustentabilidade, a gente vai avançar um pouco mais na linha do tempo. Então, quando a gente vem aqui para o bom e velho famoso design thinking, né, que é o design como uma abordagem de pensamento, onde a gente tem que ter esse momento de empatia com o objeto, né, que a gente vai querer adentrar, depois a gente vai definir o que é que a gente realmente vai fazer, para depois a gente idear sobre aquilo, para a gente prototipar alguma coisa, para que a gente consiga realmente validar aquela prototipação. Então, o design como abordagem de pensamento é exatamente quando a gente cria essa linha de entendimento. Eu costumo dizer que esse momento é quando a gente faz o zoom mais. É quando a gente dá aquele zoom in bem grande naquela problemática que a gente quer realmente entender. Então, hoje a gente vive muito nessa ideia. O ser humano, naturalmente, quando a gente quer resolver uma solução, a gente quer resolver a solução da maneira mais rápida, resolver o problema da maneira mais rápida. Um exemplo simples, aquele meme de um tanque furado e a galera colocando uma silver tape, tá ligado? Então é bem isso mesmo, né? A gente busca sempre resolver aquele problema da melhor maneira ou da maneira mais rápida, mas a gente nunca pensa em entender o porquê daquele problema surgiu, porque a gente vive numa dinâmica de vida tão acelerada que é mais fácil a gente resolver problema do que a gente entender a problemática e evitar que aquele problema seja realmente desenrolado. E quando a gente vai aumentando essa linha do tempo, essa linha temporal de ação, a gente precisa dar um zoom in e entender o quê? Contexto. E quando a gente entende contexto e vai para essa questão de sustentabilidade, a gente vem para basicamente o X da questão. Sabe onde é isso aqui? Isso aqui é aqui em Caruaru, no Rio Ipujuca. Essa belezinha aqui. Então, isso aqui é num ambiente, numa cidade extremamente tradicional, uma cidade extremamente cultural, uma cidade que basicamente cresceu em volta do rio, às margens do rio, e depois foi crescendo mais e mais e mais e mais, e foi essa tradição, essa construção de cidade, essa construção de desordenada que trouxe isso. Isso aqui é um retrato da sociedade hoje. E quando a gente vai adentrando o contexto, o que é que isso tem a ver com isso aqui? Pela primeira vez na história foi identificado chuva no cume da Groenlândia. Então, lugar onde só nevava, onde era tão frio, tão frio, tão frio, que nunca caiu do céu água líquida, choveu pela primeira vez, agora em agosto. A pessoa, eita, e aí? Aí a gente vem aqui, causas naturais, incidência solar, órbita da Terra, o que está acontecendo? Queima de combustíveis fósseis, aumento do desmatamento está causando mudança até na órbita da Terra, o El Niño e a Laninha está tendo alguns problemas de sincronicidades, atividades vulcânicas, como vocês viram recentemente nas Ilhas Canárias. Então, isso é um contexto de mundo atual que a gente precisa entender, certo, Johnny? Mas o que é que tem a ver isso? Tá, então vamos fazer uma situação diferente. Em vez da gente dar um zoom em todas essas possibilidades de contexto, por que a gente não dá um zoom out? A gente vai lá para trás. A gente vai, se afasta, 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 pum.
Se afastou. Massa. Agora a gente se afastou. Quando a gente se afasta, a gente vê que a gente não tem um problema. A gente vê que a gente tem vários problemas. E a gente vê que a gente vive num contexto de um sistema completamente conectado. A gente vive num sistema complexo onde tudo é interligado, onde uma ação minha aqui pode refletir diretamente no dia do professor Tenafly. Onde uma ação de qualquer uma pessoa aí pode influenciar diretamente na situação de uma série de acontecimentos. Existe até a teoria do efeito borboleta de alguma coisa que a gente faz aqui e acontece alguma coisa lá na China. Porque tudo, de fato, é conectado. E quando a gente vai para a prospecção de futuros, a gente tem que entender que qualquer ação que a gente faça, que seja no contexto Caruaru, Rio e Pojuca, ou no contexto Groenlândia, vai ter um impacto. E aí é que está a diferença, quando a gente traz a metodologia do design como uma abordagem em pensamento, que é quando a gente pensa ideias sobre alguma coisa, e quando a gente faz um paralelo para as ferramentas ou frameworks quando a gente vai estudar futuros. Então, quando a gente vai estudar futuro, a gente tem uma abordagem, né, um framework, que inclusive foi até um dos objetos de pesquisa da minha dissertação, do mestrado, que eu vou até fazer aqui um negócio. Ó, vou pegar isso aqui e vou vir para cá, dar um Ctrl+C, e vou vir para cá e vou dar um Ctrl+V. Então, eu vou colocar aqui e fazer um paralelo. Do caminho entre o design como abordagem, com o zoom in, e o do zoom out do Freeman Forsyth. 1, 2, 3, 4, 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Poxa, mas qual a diferença? Vamos ver. Então, quando a gente pensa em ter a empatia, aquele cuidado de observar aquilo ali muito de perto e entender, e a partir do momento que a gente entende, a gente definir exatamente o que é que a gente vai fazer. Quando a gente está estudando o futuro, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer esse framing, que é como se fosse um empatizar, é como se fosse empatia, que é onde a gente vai entender principalmente as condições do ambiente que aquilo ali está inserido, mas não o objeto de estudo não um objeto específico, mas sim um ambiente onde o objeto está inserido, tá? Então, quando a gente vai para isso, depois a gente vai para o scanning, que é quando a gente pega e entende o contexto relacionado àquilo tudo. Depois, quando a gente vai na fase de ideação, quando a gente vai idear uma solução para algum problema específico, a gente primeiro vai ter que identificar as possibilidades de futuros possíveis, né? Alternativas de futuros para isso, para depois a gente seguir nosso caminho. Então, como vocês podem ver, a jornada é um pouco parecida, não é muito distante. A gente pode fazer um estudo mais ou menos associativo para que a gente consiga conectar e aprender um pouco como é que se usa essas ferramentas de prospecção de futuro. Né? Então, quando a gente volta para o zoom out, a gente tem que entender. E quando a gente vai fazer essa definição focal do ambiente e das condições que aquilo tudo está inserido, eu gosto de usar essa metáfora. Uma mola. Mas por que uma mola, Johnny? Uma mola porque é o seguinte, a gente vive numa condição, vou pegar uma setinha aqui, numa condição desse seguinte aqui, ó. Dá uma volta, deixa eu sair aqui. Pronto. A gente vive aqui. Então, a gente começou como Homo sapiens e foi subindo, subindo, subindo. Foi vivendo basicamente as mesmas coisas de formas diferentes. Então, quando vamos dizer que a gente está aqui nessa molinha e a gente está indo para essa outra era. Quando a gente vai falar sobre Revolução Industrial, vamos dar um contexto. Então, teve a primeira Revolução Industrial, teve a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, né? E a gente, toda vez que tinha uma Revolução Industrial, o mundo estava dando essa volta para poder se adaptar a essa nova era. Então, a gente passa a entender que o que a gente viveu há um tempo atrás, a gente está vivendo a mesma coisa, só que diferente. Vou dar um exemplo bem prático. Sabe como era antigamente quando não tinha e-commerce ou marketplace?
Alguém lembra daquelas revistinhas da Avon, da Boticário, que a gente pegava, olhava o catálogo da revistinha e escolhia, então eu quero esse perfume, ou se não, eu quero esse negócio, aí pedia, depois chegava na sua casa. Só que foi o que aconteceu, a tecnologia que era utilizada de maneira impressa agora se tornou digital e hoje a gente compra de maneira online e isso acompanhou toda a movimentação logística, acompanhou toda a movimentação bancária, acompanhou toda a movimentação de mundo. Mesma coisa a televisão. O rádio passou para a televisão, que não iria ter uma aderência, que depois passou pela internet, que também disseram que não ia ter uma aderência. E antigamente, quando a gente assistia televisão e comprava a boa e velha TechPix, ligando para o 0300, nananana, hoje a gente tem os live shops no YouTube. Que hoje a gente tem as lives de música, enfim. A gente viveu isso há um tempo atrás com tecnologias em momentos diferentes. Então a gente faz esse forecast que a gente chama, vamos voltar no tempo, vamos entender como era no passado, onde foi que a gente errou para poder a gente acertar lá na frente. Então, o primeiro trabalho que a gente precisa fazer quando a gente vai prospectar cenários futuros é entender primeiramente o passado. A gente obrigatoriamente precisa entender o que foi que a gente fez de errado no passado para que a gente chegasse nisso aqui. E a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo para deixar isso aqui pior do que já está. A gente quer realmente que isso aqui aconteça no mundo, sabe? Poxa, a gente teoricamente somos seres inteligentes. Né? Os seres humanos não são só seres que sabem usar ferramentas. A gente consegue pensar e criar nossas ferramentas. E o que é que está faltando para a gente, como ser humano, também pensar nos aprendizados que a gente tem com o nosso passado? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em prospecção de futuro, eu vou repetir, a gente precisa entender todo o contexto que a gente está vivendo hoje para que a gente entenda como foi que começou lá atrás, o porquê de estar acontecendo tanta coisa assim hoje, para que a gente consiga minimamente ir tentando reverter algo. Tem vários estudos que comprovam que toda a ação de problemas climáticos já é irreversível. A gente não tem mais como reverter isso. Infelizmente, não tem. Tá? Já chegou a um ponto que não tem. E diante de tudo isso, acredito que muita gente aqui assistiu aquela série chamada Dark, né, que é Incredible, lá na plataforma vermelhinha, para não fazer um merchandising. A gente tem aqui o Zeitgeist. O Zeitgeist é conhecido no alemão como espírito do tempo, que é exatamente o que faz todas essas informações virem de forma cíclica e a gente aprender com isso. Então, quando a gente entende o Zeitgeist, que é toda essa movimentação de passado, presente e futuro, e essa mistura é como se a gente estivesse vivenciando aquele momento naquela hora, ou a gente estivesse prospectando alguma coisa lá na frente através da vivência abstrata. E para isso, quando a gente entende esse ciclo de passado, presente e futuro, a gente precisa colocar um objeto de pesquisa agora. Não é à toa que existem várias pesquisas, vários briefings de inovação, vários future scan sendo construídos diariamente é exagero, mas construídos periodicamente por grandes institutos de pesquisa, onde já se consegue mapear 150 possibilidades de futuro em algumas determinadas áreas. Então, a gente tem aqui, dentro desse infográfico, possibilidades de acontecimentos futuros até o ano de 2065, se o mundo não acabar. Ou se a gente não tiver uma grande mudança de mundo Mas enquanto a gente está nesse contexto de entender do passado, entender a evolução temporal das coisas para o que acontece no presente, a gente tem a possibilidade desses cenários de futuros possíveis. Então, a gente tem aqui possibilidade de cenário possível no amor,
na parte de humanos 2.0, de mobilidade, de paternidade, de sociedade, de turismo, de mercado, de negócios, de trabalho, sabe? De cidades. Então, vamos pegar aqui cidades. Vamos mudar aqui, ó. Então, deixa eu só recapitular. Pronto. Esse aqui. Cidades aqui. Até 2035, a gente vai ter unidades de apartamento subterrâneo. Até 2055, a gente vai ter cidades nos solos dos oceanos. Até 2065, a gente vai ter 75% da população nas cidades. Aí a gente vai para outro agora. Vamos chegar em outro aqui. Energia. Estou pegando aqui uns que são mais aproximados. Obrigatoriamente, a gente vai precisar ter até 2045 100% de energia renovável, porque a gente, já a gente está perdendo todas as possibilidades de energias fabricadas, vamos dizer assim. Por quê? Vocês sabiam que as hidroelétricas brasileiras hoje estão com apenas 15% da capacidade produtiva de energia? Se não houver mais chuvas, até novembro a gente chega em 10%. Chega em 10%, ferrou. E aí? O que é que a gente precisa fazer? A gente vai morrer na mão de hidrelétrica para sempre? Quais são as ações que a gente precisa tomar para poder a gente recuperar minimamente o nosso meio produtivo de um bem que é basicamente um bem comum, que é a energia? Então, a gente precisa entender, diante de todo o contexto de mundo, quais são as variáveis possíveis que influenciam determinadas ações. Lembra quando eu falei do zoom in e do zoom out? Quando a gente faz o zoom out, a gente tem que entender naquele objeto de estudo quais são todas as possibilidades diretas e indiretas que influenciam diretamente, que influenciam naquela situação. Quando a gente vai aqui, ó, para meio ambiente, até 2045 a gente vai ter taxas por quilo de lixo produzido. Pô, isso já é bem plausível para os dias de hoje. Por que a gente vai esperar tanto para poder fazer esse tipo de coisa? Sabendo que a gente precisa ter um trabalho gigantesco com lixo. Houve um aumento de 25% da produção de lixo durante a pandemia. Lixo hospitalar, pedidos de delivery, você mais em casa fazer, enfim, houve uma produção gigantesca. Pô, aumentou um quarto de toda a produção de lixo do mundo, aumentou graças à pandemia. Já o outro problema que nunca foi discutido, que a gente precisa estar de olho. Deixa eu pegar outro aqui. Pegar o mais próximo. Insetos robôs que vai fazer a reparação de insetos. Você sabia que os insetos têm uma importância gigantesca no nosso ecossistema e que se a gente tiver uma diminuição de insetos, a gente basicamente perde a humanidade. Então, veja, insetos que a gente odeia, a muriçoquinha ali, tem uma influência gigantesca nas condições que a gente vive hoje. Aí você faz, certo, Johnny. E quais são as possibilidades de a gente alterar a parte da fauna, do bioma do mundo? Aí, se a gente fizer um paralelo do meio ambiente com a energia, vocês sabiam que toda essa troca de lâmpadas normais para LED, para economizar energia, começou a impactar diretamente no bioma, porque para alguns insetos e alguns animais noturnos, as cidades são tão iluminadas que para eles parece que a noite não existe mais. Então, isso começou a trazer um problema gigantesco para alguns ecossistemas do mundo, que começou a haver um impacto em todo o ambiente animal e de insetos naquele lugar. Isso fez um desbalanceamento gigantesco que impactou em várias outras ações. Então, isso são coisas que a gente traz aqui para essa construção de possibilidades de cenários futuros, que é para vocês entenderem que realmente tudo está muito conectado.
e que a gente tem que ter um cuidado gigantesco na hora de tomar uma decisão, seja para desenhar um projeto arquitetônico, seja para fazer um design de algum tipo de produto, seja para pensar uma embalagem, seja para fazer qualquer coisa, a gente sempre tem que entender, certo? Eu estou fazendo isso para quê? Por quê? Vai durar quanto tempo? Qual o impacto? Quais são as possibilidades disso aqui influenciar a vida de alguém? Isso aqui vai gerar lixo? Não vai gerar lixo. Qual a energia que vai ser gasta aqui? Como que a gente pega tudo isso e consegue desenvolver algo que seja o menos impactante possível? Então, quando a gente vem para cá fazer esse trabalho de prospecção de cenários de futuro, a gente precisa entender exatamente onde a gente está mexendo. E para a gente entender, né, a gente viu problemáticas, certo? Mas a gente precisa fazer uma pesquisa para entender contexto. Massa. Vamos dar outro zoom out. Deu outro zoom out. A gente já tem um problema, já tem as possibilidades de futuros possíveis, de cenários possíveis para futuro em algumas determinadas áreas que a gente usa isso. E existe uma ferramenta no design chamada Desk Research, que é a pesquisa de mesa que a gente chama, né? A pesquisa ali que a gente vai sentar na frente do computador e começar a pesquisar. Antigamente era nas enciclopédias, hoje a gente já usa nossos buscadores. Quando a gente vai para a Desk Research, a gente tem que coletar o máximo de material possível. Só que quando a gente vai para construir cenários, a gente tem que coletar o máximo de materiais possíveis de todas as variáveis possíveis que existem. Então, se eu vou fazer uma busca de possibilidades de futuro para sustentabilidade ambiental, econômica e social, aí meu velho, aí é que aumenta mesmo tudo. Por quê? Onde a gente vai trabalhar socialmente impacta do meio ambiente e, consequentemente, impacta diretamente a parte da economia. Então, onde eu vou mexer, um lado puxa o outro. Isso até me lembrou agora uma outra teoria que a gente tem. Deixa eu colocar aqui. Cubo mágico. Essa teoria enfim, eu pensei muito a respeito de como é que eu poderia materializar a minha pira sobre várias coisas. E aqui eu encontrei, e aí eu lembrei do tubo mágico, do cubo mágico. O cubo mágico, a gente tem várias faces e cada face tem uma cor. E a gente sempre tenta fazer isso aqui com o cubo mágico, deixar elas com as cores sempre iguaizinhas. Só que quando a gente começa a mexer numa cor e na outra, quando a gente quer fazer com uma cor, o que acontece? Quando a gente precisa organizar uma cor, a gente precisa bagunçar as outras para poder chegar naquela cor, para depois sair organizando face por face. Só que a vida da gente é muito difícil a gente conseguir isso, porque a gente precisa encontrar um equilíbrio sobre várias ações. Então, quando a gente consegue encontrar um equilíbrio, fazendo com que cada face a gente consiga ter uma conexão direta, né, a gente consegue fazer com que cada face atinja o maior impacto possível. Então, quando a gente vem para cá, diretamente para essa ideia de estudos de cenários futuros, a gente precisa entender como que cada possibilidade de cada área dessa estudada vai impactar na outra. Não é à toa que a gente tem esse future scan de várias áreas, porque a gente sabe que cada uma dessas vai impactar. Se a gente vai pensar em mobilidade, obrigatoriamente a gente precisa pensar em cidade. Se a gente precisa pensar em cidade, a organização da cidade é dada pela organização até de trabalho. A organização de trabalho também influencia diretamente no turismo, que influencia diretamente em negócios, que influencia diretamente em cultura. A organização disso, todas precisam de uma coleta de dados. E tudo isso para a gente precisa ter uma educação que consiga abastecer tudo isso com profissionais qualificados, que precisa de uma energia para poder rodar tudo, que ninguém vai endoidar, então precisa de entretenimento, e assim vai. Tudo aqui, todas essas áreas de estudo estão conectadas. Então, quando a gente vai construir possibilidades de cenário, a gente tem que analisar tudo isso. É impossível a gente construir um cenário sem a gente fazer um zoom out e ver quais são todas as possibilidades diárias que a gente vai precisar trabalhar. É impossível você focar nisso, sabe? Então, é extremamente importante fazer ter esse tipo de cuidado.
Poxa, Johnny, a gente teve problemas, mas a gente já tem possibilidades de solução? Claro, a gente tem possibilidades de solução. E para isso a gente precisa entender quais são os sinais fracos. E o que é um sinal fraco? Um sinal fraco é quando a gente percebe uma mudança de comportamento, uma ação ou uma tecnologia emergente que vai gerar uma tendência que seria a mudança de um comportamento. Por exemplo, esses dias recentemente em Dubai, estava fazendo um calor danado, 50 graus ali, ó, batendo. Muito dinheiro envolvido, tecnologias e tal, e mandaram os drones para o céu, onde começou a fazer umas reações químicas e físicas e fez chover em Dubai para diminuir a temperatura do lugar. Porra, que massa! Será que tem condição de fazer isso aqui em Recife ou lá no Juazeiro do Norte, sabe? Então, até nessa ideia dos sinais que acontecem lá, essa parte de entender o contexto de ser colocado em relação à grana investida em ciência e tudo isso faz com que realmente a gente consiga entender quais são as tecnologias, como aplicar, pilotar para que a gente consiga disseminar esse tipo de coisa pelo mundo. Então, trazendo a ideias de coisas mais próximas para cá e mais viáveis, eu peguei só notícias daqui do Brasil. Então, aqui, ó, saiu agora, dia 23 de setembro. Complexo residencial terá fazenda urbana de 6 mil metros quadrados. O condomínio de renda mista pode produzir cerca de 9 mil quilos de alimentos. Isso é no sudeste do Brasil. Olha que massa esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho que pode ser feito e já está sendo feito para poder minimizar um pouco dos nossos danos. Rio Grande do Norte assina acordo para estocar vento. Né? O projeto de armazenamento de energia em larga escala é o primeiro do tipo do Brasil. Isso lançou ontem. Esse projeto a gente já vê essa necessidade de pensar rapidamente em coisas urgentes para a gente retomar. Maior usina de hidrogênio verde do mundo será construída no Ceará. Investimento de 5,4 bilhões. Então já existe um movimento acontecendo em todos os lugares possíveis para a gente minimizar os erros. E isso é uma tendência, galera. Isso é uma tendência de que a gente precisa pensar urgentemente em possibilidades de minimizar problemas, de evitar que problemas aconteçam e resolver os já existentes. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Diante de tudo isso, quais são as possibilidades de cenários futuros que vocês visualizam? Sabendo que existe, deixa eu pegar aqui uma forminha. Cadê? Pegar essa forma, vou girar aqui e a gente vai fazer isso aqui. Vocês imaginam que isso é um cone. Dentro desse cone existe vamos abrir aqui aonde a gente quer chegar, que é o cenário que a gente quer construir. E dentro desse cone todo, aqui são todas as possibilidades possíveis de cenários. Então, a gente pode pegar aqui uma setinha, aí pode pegar aqui outra setinha, aí a gente vai pegar aqui outra setinha. E cada seta dessa aqui é uma possibilidade de futuro possível. Aí eu pergunto para vocês, diante de tudo isso que a gente está vendo,
quais são as possibilidades de futuros que a gente consegue rapidamente, sem fazer uma grande pesquisa, identificar? E aí, quem se arrisca? Johnny, galera, vocês podem botar aqui no chat a resposta. Quem quiser, se não quiser abrir o microfone, né, que tá aberto, pode falar, ou pode botar aqui no chat. Mas de cara assim, Johnny, eu tava até rabisquei aqui no chat, tava visualizando. Essa do condomínio para mim foi muito interessante, né? É possível viver e produzir no mesmo lugar, em uma zona urbana, né? Isso, você falou que era no Rio Grande do Sul, eu sonhava que isso aí era na Alemanha, que eles têm essa coisa dos telhados verdes, né? E se bem que em Recife começou a pintar alguns projetos nessa área. Então veja essa conexão direta, né? Entre o verde, a questão da saúde e o bem-estar das pessoas, sabe? Perfeito, Tênia. E a gente precisa começar a pensar nisso. Então, quando a gente traça essa possibilidade, poxa, isso é bem factível, isso a gente pode realizar, a gente pode fazer isso, a gente começa a mirar nessa possibilidade. Então, a gente já vai trazendo isso aqui para o nosso cenário que a gente quer construir. Então, nesse cenário de futuro, poxa, a gente está precisando entender agora, a partir dessa pesquisa que a gente vê o contexto de mundo, afunilou para contexto nacional, e a gente entende o contexto do nosso estado, da nossa cidade, a gente começa a ver quais são as possibilidades de construção de ações para que a gente consiga fazer um trabalho de encontrar aquela possibilidade de futuro preferível. Então, a gente pode sim, através de pesquisa, encontrar possibilidades de um futuro preferível. E a gente minimizar. Por quê? Se eu digo assim, Tena, vamos viajar para a Alemanha. A gente sabe que o nosso destino é a Alemanha. E a gente vai traçar a melhor rota para ir à Alemanha. Buscar o melhor voo, encontrar os melhores horários, ver se a gente também quer aproveitar alguma conexão em algum lugar, procurar já aquele lugarzinho onde vende o melhor chucrute para a gente comer e aquela cerveja gelada onde a gente vai tomar. Então a gente já prospectou aquele cenário lá na frente dessa chegada na Alemanha. Quando a gente passa para essa ideia de prospecção de um futuro sustentável, qual o futuro sustentável que a gente quer? Diante desse futuro sustentável preferível que a gente desenhou, a gente tem que fazer uma pesquisa em zoom out de todas as possibilidades que podem influenciar naquele futuro. Seria todas as ações da política, né? Então, todas as ações da economia, todas as ações da sociedade, da cultura. Então, quando a gente está trabalhando diretamente com esse cone, que a gente chama de cone do futuro, cone de futuro, deixa eu até botar aqui o nomezinho. A gente precisa entender todos os cenários. Então, no futurismo ou no foresight, a gente precisa entender isso. Todas as ações. Deixa eu até dar uma expandida aqui. Bora, meu filho. Ambientais, todas as influências ambientais, econômicas, botou acentinho, sociais, políticas. E aí, quem chuta a última? Ambientais, econômicas, sociais, políticas e... Tecnológicas, não. Exatamente. Valeu. Tecnológicas. Então, a gente tem que entender exatamente toda a influência desses fatores, né, dessas áreas. E quando a gente faz um comparativo disso aqui para esse Future Scam, a gente vê que isso aqui, todas essas áreas, abraçam, né, ou mergulham, melhor mergulham, nessas áreas que a gente falou agora.
porque a gente está falando de saúde, falando de alimentos, falando de finanças, falando de moda, de ambiente, entretenimento, energia, educação, dados, cultura, cidade, negócios, trabalho, turismo, sociedade, mobilidade, paternidade, marketing, amor. Então, tudo isso influencia, cada um desses dos 150 influencia no outro. Então, a diferença de a gente ter um trabalho, né, principalmente para quem é design aí, que a gente precisa ter esse trabalho, né, quando a gente foca num problema para poder encontrar a solução, massa, ok. Mas isso funciona para um ambiente numa linha temporal muito curta e quando a gente tem um objeto de estudo muito específico. Mas quando a gente vai prospectar futuros, a gente tem que se afastar e ver tudo isso de longe, para a gente poder se aproximar o máximo possível de uma construção de futuros possíveis. E sabe quem fez isso? A rede de posto Shell, por exemplo. Na década de 80, eles fizeram um estudo de foresight para entender todo o movimento dessa extração de petróleo, para poder tomar decisões, né? Isso a gente chama também no design, né? Isso dá um embasamento para o que é o design estratégico, que é quando a gente usa prospecção de futuro para dar insumos para a gente tomar decisões no presente de acordo e construir a estratégia de um negócio. Então, quando a gente estuda futuro, a gente percebe que estudar futuro hoje é mais importante do que estudar história. Porque ficou claro que a gente não aprendeu com o passado. Mas quando a gente vai estudar o futuro, que obrigatoriamente a gente precisa voltar para o passado para a gente ser completamente munido de dados, né, a gente consegue criar essa linha cronológica e consegue traçar perspectivas de cenários futuros. Então, hoje, né, a gente fala muito, né? A gente fala muito sobre essa importância de se estudar futuro, desde as escolas. Então, eu acredito que agora seria importante a gente dar essa debatida, né, sobre toda essa temática, porque isso é um assunto muito profundo, isso é um assunto que a gente precisa realmente ter uma certa paciência e calma, coletar dados, informações, e eu ficaria muito feliz depois, quem se interessar em trazer esse tipo de conversa e tudo mais, fala com o professor Tenafly, que a gente pode conversar sobre essa temática. Eu adoro isso, a gente pode fazer rodas de conversa lá no armazém, a gente pode ir na universidade, pode fazer online, pode conversar sobre isso. A gente está fazendo um teste, inclusive lá no armazém, que é um produto piloto chamado Observatório do Amanhã, que é como se fosse um laboratório de tendências, que é para estudar algumas tendências de acordo com o objeto de pesquisa. Tá? Então, quem se interessar também de conhecer um pouco mais sobre o Observatório da Manhã, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, tá? E a gente pode ir conversando. Mas eu vejo que agora seria importante a gente ver se vocês estão com alguma dúvida, se tem alguma coisa aí que a gente pode conversar. Massa, galera. Johnny, antes do pessoal começar a perguntar ou colocar no chat, só lembrando, quem está assistindo a live aqui, que entrou direto pelo canal do Teams e não fez inscrição, para que a gente possa gerar o certificado, já vou botar o endereço no chat. Você se inscreve no evento pelo Event 3, mas não esquece de se inscrever nas oficinas, tá bom? Estou curioso para ver o chat aqui. Ah, tu não estava olhando não, foi? Tava não. Tá. Tava focado aqui no... Vamos ver aqui. Eu tenho uma... Eu saí anotando aqui, Johnny, umas coisas que você falou que eu achei interessante, que é a questão da complexidade do ecossistema, como cada ponto está conectado, né? E nessa ideia de problemas atuais e esse olhar de futuro e as possibilidades de solução, como é que hoje um estudante universitário poderia começar a pensar assim numa solução, sabe? Qual seria um caminho, já que aí no armazém a gente incuba vários projetos interessantes aqui da região. Qual seria o start assim para essa galera? Massa. Primeiro é identificar exatamente em qual ambiente ou área você quer realmente atuar. Então, acho que quando você tem essa identificação de você realmente querer mexer naquilo ou realmente se aprofundar numa área,
Então a gente vai para aquela parte do propósito. Né? Qual o propósito realmente de você ter o interesse de aprofundar nessa área? Então, quando você tem essa ideia de, poxa, Johnny, eu tenho realmente a vontade de trabalhar com o meio ambiente, de construir alguma coisa voltada para isso, massa. Então, vamos ver aqui exatamente quais são as possibilidades. Então, qual é o teu repertório como pessoa, como estudante? Qual é o teu repertório, tuas áreas de conhecimentos? O que é que você, hoje, com a tua bagagem, pode influenciar positivamente? Ah, eu posso fazer isso, 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 isso. Massa, então, beleza. Vamos já compilar isso aqui. Essas possibilidades. Então, aí, a partir disso, vamos pesquisar o que é que já acontece no mundo nessas áreas aqui. Então, você já vai pesquisando. Eu sei o meu propósito, onde eu quero atuar e o que é que já estão fazendo no mundo. Pá, é isso aqui que estão fazendo no mundo. Pô, já tenho outra base de dados. Você já tem duas bases de dados. Ok. O que é que eu posso trazer para a minha realidade que está acontecendo no mundo, que eu sou bom, que é possível, que já foi testado e validado no mundo e que pode ser absorvido pela minha cidade, pelo meu ecossistema. Isso, 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 isso. Então, já boto para cá. Identifiquei isso, aí a gente começa realmente a fazer esse tipo de trabalho aqui. Por quê? A gente já foi lá na frente, já identificou, já trouxe para perto, já começou a clusterizar e agora a gente vai para uma linha de tempo bem mais curta. Então a gente já começa a utilizar metodologias do design que já são mais comuns para poder fazer atuação exatamente naquela área. Depois que você entendeu como é que você pode atuar, aí a gente vai de novo para o zoom out e entender na construção de uma estratégia para o negócio quais são as possibilidades de cenários que existem para aquele negócio e qual a melhor estratégia de dar continuidade ao negócio, tá? Uma coisa que a gente está fazendo hoje, né, inclusive tem a grande honra de estar fazendo com o mestre Tenafly, é um desafio de sustentabilidade com a vertical de embalagem. Por quê? A gente viu a necessidade de se trabalhar isso, a gente fez, poxa, como é que a gente atua? Vamos pesquisar, vamos entender, vamos pensar como é a cabeça das pessoas que produzem embalagens hoje. Será que pensa no descarte? Será que pensa no material? Será que pensa na ressignificação? Será que pensa nessa vertical de embalagem? Quais são as possibilidades de atuação com as expertises dentro da nossa cultura? Então, a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Né? E a gente, essa ideia que a gente tem aqui do desafio de sustentabilidade é a gente, primeiramente, juntar, coletar dados, né? Produzir informação que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E eu garanto, pessoal, que depois que a gente rodar isso aí, a gente vai ter uma lista de desafios e possibilidades de geração de novos negócios gigantesco, porque essa vertical de embalagem é grande. Tipo, muitas possibilidades. Vê, pode ter, dentro dessa vertical, tem a questão social, tem a questão econômica, tem a questão cultural, tem a questão política, tem a questão, olha, tem todas aquelas questões que a gente falou, tecnológica, tudo é implicado dentro dessa vertical. Por quê? Tem grandes empresas que utilizam produtos gerados, que utilizam matéria-prima gerada por catadores, que produzem outro material que já faz a venda, que já tem que eles precisam embalar para poder mandar para outros lugares, que já influencia diretamente na cadeia logística, já influencia diretamente na economia, e a partir disso, aí já quais são as influências políticas em relação à tributação, e nananana, que influencia diretamente na coleta desse material e na venda desse produto, ou no imposto de fronteira. Qual o valor social, qual é o impacto social que isso causa nessa transação entre empresa e catador, qual o impacto econômico na vida de ambos. Então, a gente consegue fazer um mapeamento, né, de como a gente pode agir diante de todo esse universo e direcionar um briefing de desafios de possível solução aqui na nossa região. Então, é muito nesse quesito, né, de a gente encontrar pessoas que queiram conhecer mais um pouco sobre tais áreas específicas e a gente instigar mostrando o que é que acontece no mundo e o que é que a gente pode influenciar para a nossa região
e a gente seguir a nossa trilha empreendedora dentro do Armazém da Criatividade ou com parceiros, como a gente vem fazendo, né, com o Concite, né, a câmera que o professor tem na Fly Toca, né, a possibilidade de desafios, né, de possíveis soluções para vocês aplicarem no Centelha. Então, tudo que a gente faz é rede, é em rede, tudo. Porque tudo é conectado. Então, a gente tem que aproveitar essas conexões que a gente constrói para poder a gente traçar uma estratégia de se eu mexo aqui, eu puxo aqui e tudo isso aqui um vai influenciar no outro. Então, através de um briefing, de uma rodada de Open Innovation como essa, a gente vai gerar desafios, que vai mostrar a possibilidade de soluções, que vocês vão entender. Quem gostar de resolver aquilo vai poder escrever no Centelha, que vai poder submeter, que vai receber um possível investimento para desenvolver uma solução e a gente resolver um problema. Ah, Johnny, mas eu não passei no Centelha. Não tem problema, vamos tocar isso de alguma maneira? Vamos preparar para outros editais? Vem para o armazém, vamos prototipar junto, vamos construir aqui um grupo de trabalho que a gente possa realmente fazer esse tipo de trabalho para a gente fazer isso aqui. Poxa, será que é difícil a gente construir uma horta? Será que não seria possível a gente ver algum terreno desocupado aqui em Caruaru e juntar todo mundo e fazer uma horta comunitária e a gente impactar positivamente a vida de muita gente? Sabe? É isso, é a gente enxergar possibilidades, encontrar propósito, unir forças e executar. Massa, Johnny. No chat tem uma pergunta de Matheus aqui, Cavalcante. E aí, só aproveitando, o Johnny falou do Centelha e o Armas da Criatividade também está com ação aí com o ecossistema de treinar pessoas para escrever no edital. É um edital, gente, de R$60 mil para as 60 melhores ideias de Pernambuco. E você, como CPF, né, que a gente fala, pode virar um CNPJ. Então, é para pessoas que querem e têm ideias legais e estão a fim de tocar esse projeto para frente. E Johnny fala uma coisa muito massa do Armazém da Criatividade, tem o Mind the Bees, né? Para você começar a botar essa ideia para rodar, e depois tem a incubação. Então, assim, é conhecer o ecossistema, que tem muita coisa legal acontecendo aqui na região, tá? Vamos lá para a pergunta do Matheus. E aproveita para tirar dúvida, Johnny é o coordenador do AC, né? Do Armazém da Criatividade, é ele que manda lá. Vamos lá. Olha, Matheus fala o seguinte, ó, investir em energia nuclear não aliviará a nossa dependência de energia nuclear, nuclear foi ótimo, hidrelétrica, não é? É a Isso. primeira pergunta. Aí depois ele fala assim, isso seria viável economicamente para os consumidores e indústrias em relação, eu acho que é quilowatts-hora aqui, que ele botou kV, mas eu acho que é kW hora, né? Que é o kilowatts. Uhum. Se eu tiver errado, Matheus, me corrija, viu? Se não é o kilowatts aí. Mas massa, vamos lá. Matheus, eu confesso que essa resposta exata eu não sei te dizer. Mas o que eu te digo é que existem várias possibilidades de energia limpa, né, que a gente pode trabalhar rapidamente aqui, sabe? A gente, por exemplo, poderia ser o maior produtor de energia solar, né? Todos os países que estão aí no trópico pode ser um produtor gigantesco de energia solar. E hoje em dia a gente consegue fazer uma captação muito melhor do que a gente fazia antigamente. A gente consegue ter um armazenamento em baterias muito melhor. Aí a gente para e pensa, beleza, Johnny, mas aí baterias, para fazer bateria eu gero lixo, eu mexo com chumbo, eu mexo com várias coisas. Olha aí, já começa a levar outra problemática. E a gente já vê movimentação de grandes empresas, como até Baterias Moura, que está desenvolvendo baterias completamente sustentáveis. Bem sustentáveis, reaproveitando material, encontrando outros materiais que são armazenadores de energia. Inclusive, estudos mostram que até o cânhamo pode ser um armazenador de energia sendo trabalhado. Então, existem várias possibilidades disso. Uma coisa leva a outra. A gente pensa, energia nuclear. Ok, vamos trabalhar nisso. Quantos milhões de pesquisas já foram trazidos? Quais são os produtos? Quais são as matérias-primas? O que é que se usa? Não. E a gente aqui com a placa solar que a gente bota para cima e pega a energia do sol. Qual é a quantidade? Eu confesso particularmente assim que eu não sei exatamente qual é a produção de uma usina nuclear em relação a quilowatts-hora. Mas assim, para nossa realidade aqui a nível nacional, que eu te digo que a galera ainda discute termoelétrica, ou seja, é queimar coisa para gerar energia, que isso polui, isso não é mais viável hoje em dia. Isso é o nível de discussão que, infelizmente, a gente tem no nosso país, mas a gente tem um monte de outras fontes de energia que a gente pode ter.
seja a energia das ondas do mar, seja a energia do céu, do sol, seja energia eólica, enfim, tem várias possibilidades que é muito mais aproximada da gente do que esse tipo de energia. Então, é a gente trazer mais para próximo isso e trabalhar. Mas, assim, vou mapear esse tipo de energia, de produção, que eu confesso que eu realmente, assim, nunca pesquisei a fundo, tá? Beleza, Johnny. Você está chegando no horário, muita gente tem aula daqui a pouco, né? Eu botei aqui o link para essa trilha aí para desenvolver projetos para o Centelha, que está sendo aí aportado pelo Armazém também, uma oportunidade muito boa. Está aí no chat. E Daisy de Lucena levantou a mão aqui e acho que ela quer falar com a gente. Foi engano, Daisy, ou vai falar com a gente? Fica aberto o microfone para você. Era isso, eu não sabia se eu podia abrir o microfone. Dá para Pode, escutar, aqui é tudo democrático. Eu falei para Johnny. direitinho? Porque eu estou sem Sim, fone de ouvido, é perfeito. só o computador. Em relação a esse a energia solar, né, captar energia, aqui eu não sei se é válido, porque eu até então só ouvi falar também, porque muitas pessoas estão fazendo financiamento de placas solares aqui em Caruaru, inclusive meu sogro estava com interesse de financiar uma, e aí ele veio me perguntar se era viável, como é que era, porque faço arquitetura e ele achou que eu poderia ajudar ele em alguma coisa, mas eu não sei como é que está acontecendo. Mas ele falou que não necessitaria de bateria, que estava jogando direto para a rede elétrica, porque aí a CELP não tem como abastecer, né? Cada dia que se passa, a gente vai consumindo mais energia, vem mais equipamento eletrônico e esse consumo é natural, está aumentando mesmo. E aí a energia era mandada para a rede elétrica pública e aí ela vinha em descontado o valor que você produz na sua conta do mês. Então, assim, fica muito bom, porque aí você não precisa ter uma bateria, porque era das problemáticas que estava gerando, porque a bateria tem uma vida útil pequena, e aí você tinha que estar comprando a bateria, e tinha que você tinha que desligar e ligar a CELP, enfim, muitas coisas aí que é até perigoso, né? A pessoa de casa ficar manuseando essas coisas assim, querer ajeitar. Enfim, era isso. Muito bom, Daisy. Isso realmente acontece, tá? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, já existe esse trâmite legal, né, de você jogar na rede e o seu contador, inclusive, volta. Isso é uma tecnologia simples, né? Baterias são mais utilizadas hoje para geração de energia em lugares específicos, sabe? Mas hoje, com as fazendas de energia solar, com essas possibilidades, já é, sim, ligada diretamente em rede. E esse movimento assim está crescendo muito. Inclusive, o Porto Digital em Recife ele está se tornando 100% sustentável, porque uma parceria junto com a Insolium, que começou como startup lá, estão construindo fazendas aqui em Pernambuco de energia que redireciona a produção de energia solar para a ilha do Porto Digital. Então, já se consegue fazer essa movimentação geográfica de energia e linkando isso de acordo com o CNPJ das instituições associadas. Então, já existe isso legalmente, já influencia. Inclusive, a CELP agradece, porque a gente realmente precisa gerar energia muito. O valor de taxas de energia, né? Essa taxa vermelha que a gente está pagando na nossa conta de energia é graças à falta de produção de energia que a gente tem no país. Então, quanto mais pessoas produzindo energia, quanto mais pessoas injetando energia na rede, melhor, porque isso se torna mais democrático. Beleza, a gente está na avançada da hora, mas só para terminar a reflexão aí, foi puxada por Deise, é o seguinte, tá gravando, né? É bom que esteja gravando mesmo. A gente não pode consumir menos energia, porque a base da matriz dos carros vão ser elétrica, os androides vão ser elétricos, os computadores são elétricos, então o que a gente tem que falar o que o Johnny falou, é botar mais gente no jogo produzindo energia, tá? Para a gente ter mais opções. Eu acho que está faltando planejamento, porque todas as matrizes da frente, elas vão passar por matrizes energéticas. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? A derradeira, para a gente poder fechar aí, vocês poderem jantar e ir para a sala de aula. Ó, tem aí, ó. Tem no chat aí. Matheus, se quiser interagir com a gente, pode abrir o microfone, meu velho.
Quer que eu leia, Johnny? Ou tu lê aí? Não, eu li. Matheus, meu velho, você tem que melhor que dar umas perguntinhas mais fáceis, velho, porque você tá muito ninja. Realmente são coisas que eu preciso entender tecnicamente exatamente como que funciona tudo isso, sabe? Eu trouxe highlights de movimento de mundo para que a gente possa discutir, né? E através dessas discussões você levantou perguntas realmente extremamente importantes que eu já estou fazendo esse copy e cola aqui para poder pesquisar sobre isso, tá? Porque realmente eu não consigo ter essa resposta assim de imediato. Isso é uma pergunta, isso são coisas, reflexões mais técnicas que se você puder também nos ajudar com essa pesquisa e depois compartilhar com a gente, será incrível. Beleza, Matheus, quer colaborar com a gente? Já temos até carro, né? Matrizes com hidrogênio também e outras que estão sendo buscadas, né? Mas assim, tem que ver também a viabilidade econômica. Uma coisa que eu acho legal, que o Johnny fala lá no armazém, o que falar aqui, é que todas as ideias são legais, mas vira negócio? Pode virar negócio? Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. A galera tá aqui ainda. Tem mais aí, Fernanda. E o Matheus tá aqui, ó. Ele tá dizendo que no lugar que ele tá com muito barulho. Mas valeu, mas obrigado pela provocação, Matheus. Acho que a gente está aqui para isso. E Johnny foi muito feliz quando ele disse que não tem as respostas, eu também não as tenho, e vamos buscar as soluções juntos. Esse é o mundo das Já salvei aqui. Fernanda tá falando aí, quer ler essa daí, Johnny? Necessidade de manutenção em vídeo superiores seria quantos anos para energia solar? Os módulos são resistentes a variações climáticas. Hoje em dia, Fernanda, cada dia mais a gente está tendo novas tecnologias que são mais resistentes. Hoje já existe captação de energia solar que é feita com placas adesivadas que duram bastante tempo, sabe? Então, já é algo que é bem comum e isso faz com que a durabilidade dessas placas melhorem. Então, antigamente, as placas eram pesadas, né, precisavam de bateria, de difícil instalação. Hoje em dia a gente cola algumas coisas em cima basicamente do telhado e já distribui na rede. Então isso está sempre em constante evolução, tá? Dependendo da localização geográfica daquela cidade onde está sendo aplicada esse tipo de usina, né, é utilizada de acordo como é que eu posso dizer, as especificações corretas de placa. Se é um lugar que venta muito, se é um lugar que não venta, se é um lugar que chove muito, enfim, cada um vai se ajustando de acordo com a necessidade, tá? Massa, e só completando um pouco, Johnny, essa coisa das películas fotovoltaicas que está falando, é uma empresa brasileira, é a Sunnews, e é orgânico essas placas, essas películas, né? E aí imagine prédios que são de vidros, né? Prédio espelhado, que é um problema para o aquecimento na cidade, né? E ela começa a virar solução de geração de energia. Aquele lugar que é um problema, que é a de arquitetura que estava aí falando, ele acaba virando a solução. Então, acho que tem muita possibilidade. E Johnny também falou uma coisa muito boa. A gente acha que essas placas fotovoltaicas, elas captam bastante energia, mas o desperdício é muito grande. Tem fazendas de fotovoltaica que elas conseguem acompanhar o sol, né? A placa está aqui, ele vai passando o dia, ela vai mudando. E se não faz isso, o cara tem que fazer um cálculo qual a melhor parada fixa que ela consegue captar essa energia. Mas é uma área muito boa. Inclusive tinha no armazém, não sei como é que tá, Johnny, aquele pessoal do Instituto Marco Polo que trabalhava com isso aí, com instalação É, de placas. o parceiro nosso, que é o pessoal que da Marco Polo, eles não estão mais com a operação aqui, mas a gente está com um parceiro deles, que é o pessoal da Tudo Sol, e também a gente está com uma parceria fechada bem forte com o pessoal da Evoluz, né? Como a Fabiana vai sempre lá, a gente vem sempre conversado para poder a gente tentar levar um pouco desse tipo de informação, tecnologia para a sociedade. Porque ainda está um pouco nebuloso para algumas pessoas, sabe? A gente quer deixar esse tipo de informação mais clara. E hoje em dia, assim, está muito acessível, né? Pronto, ó, uma coisa que se conecta diretamente. Empresas de energia solar conectadas diretamente com instituições financeiras. Porque a instituição financeira financia a aplicação da energia solar, que impacta diretamente no nosso meio ambiente e diretamente também agora na parte de produção de energia em conjunto. Então, são coisas que vêm realmente se juntando para benefício de um todo.
Beleza. Johnny, enquanto eu vou dar o último recado aqui, agradecer a participação de todos, deixa esse aí Instagram no chat, para quem quiser Vamos falar lá. sobre o armazém, procurar mais informações. Johnny é uma pessoa muito disponível e também um oráculo aí na área de inovação aqui no ecossistema, pessoa importante demais. Então, gente, você que participou aqui desse segundo dia, agradecendo aí, a gente teve ontem, hoje a gente está aqui, ó, o Fernando está agradecendo aí, Johnny, no chat. E hoje a gente Que está bom que aqui com o gostou. Johnny. Amanhã a gente dá uma pausa para você não ficar com muito cheio da gente. E a gente volta na sexta-feira, nesse mesmo horário, 17h30, com Maíra, do ecossistema aqui, do Sistema B, Pernambuco, falar sobre muitos projetos e negócios na área de sustentabilidade. Então, qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail também no chat. E a gente volta na sexta-feira, às 17h30. Um grande abraço aí a todos e ótima aula. Johnny, obrigadão, viu? Estou à Tudo bom. disposição, Tena. Obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Um abraço para Valeu. vocês.